Inicialmente, as boas-vindas a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Esses seminários, esse é o 13º, portanto, começou uma série iniciada há 13 anos atrás. Tem o apoio, até num certo sentido, o próprio patrocínio de duas entidades que eu sempre faço questão de mencionar aqui. Uma é o Instituto Brasileiro de Filosofia, criado pelo professor Miguel Reale. Esse seminário faz parte dos eventos patrocinados pelo Instituto, e o outro, o Instituto Norberto Bobbio, criado pelo meu amigo Raimundo Malhano, quando presidente da Bolsa da Bovespa, da Bolsa de Valores. Os dois dão o apoio necessário para que isso se apresente e se desenvolva. Bom, o tema desse ano é o quarto poder. Quando tive a intuição de jogar isso como um tema, a ideia era pensar no quarto poder, pensando na imprensa, na velha imprensa. Conversei com meu amigo Joaquim Falcão, que olhou para mim e disse: mas a velha imprensa já era. Não é mais poder nenhum, nem quarto, nem quinto. Mas a semana passada, quando falamos no telefone, ele falou: puxa vida, não pensei que o tema fosse tão explosivo. De repente, o quarto poder é como se estivesse entre nós, aqui, dando o ar da sua graça. Essa noção de quarto poder, ela foi originada da tradição liberal britânica e americana, influenciada pelo pensamento político inglês, particularmente, do século XIX. E por aí começou a ser difundida, desde o século XIX. Obviamente, autores como Carlyle, por exemplo, foi um desses difusores da ideia de que a imprensa era o quarto poder. A noção de quarto poder, obviamente, era apresentada em relação à tripartição dos poderes. O quarto poder seria um outro, olhando para a velha tripartição dos poderes. Significava, segundo se pensava na época, no papel de representante dos interesses gerais da sociedade. E, para além disso, a ideia de que por meio desse quarto poder, todos os outros pudessem se apresentar publicamente. Essa era a ideia, uma das ideias importantes. Mas, junto com isso, vinha a ideia de que esse quarto poder funcionava como um watchdog, essa era a expressão, um cão de guarda. Essa era a função desse poder. E, pelo menos, uma ideia que ficou marcando a noção. Essa ideia foi apanhada, curiosamente, acho, muito bem pelo nosso Rui Barbosa, quando escreveu sobre a imprensa e o dever de verdade. Eu cito aqui dizendo que a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Bem Rui Barbosa.
Isso, né, no começo do século, enfim, na primeira fase do século XX. Por falar em Rui Barbosa, acho interessante um comentário feito por Alberto Dines, num prefácio que ele escreveu sobre as Cartas de Inglaterra, em que, referindo-se ao caso Dreyfus, ele chama de o marcante capítulo da história da imprensa, isso Alberto Dines. E diz isso que, por conta desse episódio e tudo o que aconteceu via imprensa, na França, o jornalismo separa-se do beletrismo e envereda pelo caminho das cruzadas e participação política, quase simultaneamente com a campanha desencadeada pela imprensa nos Estados Unidos, que provocou a Guerra Hispano-Americana. E daí conclui Alberto Dines. Pode-se dizer que o jornalismo mundial, graças ao perplexo e impertigado capitão Dreyfus, deixou a verticalidade das matérias espremidas em estritas colunas para ganhar a horizontalidade das manchetes e dos grandes títulos. É um avanço que empurrou a imprensa para a reportagem, e esta para a busca de emoções. Isso diz o Alberto Dines nesse prefácio às Cartas de Inglaterra. Verticalidade das matérias, diz ele, espremidas em estritas colunas. Por outro lado, horizontalidade das manchetes e dos grandes títulos. Como é que a gente pode entender isso? O que significa isso? Esse jogo dessas duas formas, não? O Rui Barbosa chama a atenção para você desocultar aquilo que se oculta. Canetti, no Massa e Poder, diz que, com muita cuidado, que o segredo está no núcleo do poder. Ou seja, uma das características do poder é a distribuição desigual do calar as intenções. O poderoso cala, diz o Canetti, mas não permite que os outros se calem. Daí a importância do silêncio, diz ele, que pressupõe um conhecimento preciso e útil do que não se diz. O que silencia sabe o que deve falar. Pois bem, a relação de diferença, a diferença artificial de espécie entre quem ordena e quem deve obedecer, significa, ainda nessa linha do Canetti, que essas pessoas não têm uma linguagem comum, o que manda e o que obedece. Enfim, de plano, diz ele, os mandatários, dentro da sua função, calam. E, por isso, quando falam, supõe-se que digam coisas importantes, palavras que são ordens. Essa é a observação do Canetti. Pois bem, me parece que, nesses termos, uma das características a levantar dúvidas sobre como funciona o poder, sobretudo o poder nas democracias, está justamente no modo como se lida com o segredo. Isso é fundamental. Os parlamentos, base da representatividade do poder, ele se mostra em debates. Ele fala. Essa é a função básica dele. Lá são os travados debates com centenas de pessoas. Está enraizado, por assim dizer, na concepção democrática, essa exigência desses debates serem públicos. Faz parte. Mas não necessariamente que sejam transparentes. Públicos, mas não necessariamente transparente. A gente entende, assim, que a curiosidade, e a curiosidade profissional da imprensa, pelas indiscrições, acabe mostrando aquela réstia de segredo que alimenta o poder. Isto é,
ela tem por função lidar com esse segredo e até que ponto aquilo fica oculto ou aquilo se mostra. Um exercício dessa atividade não, entra pelo papel desempenhado pela tecnologia. A imprensa, a palavra está dizendo, não, se liga a imprimir. Não? Daí vem prensa e imprensa. Não? Talvez a gente possa dizer que a primeira tecnologia com a qual o ser humano conseguiu se desvencilhar da sua circunstância para recuperar essa circunstância de novo como uma espécie de extensão não, daquilo que ele pensa foi uma tecnologia de explicitação. Não, a gente poder traduzir a nós mesmos numa outra forma de expressão que nos supera. Essa observação é de Bergson. Para quem a linguagem foi para a inteligência o que a roda foi para os pés. Uma invenção antropológica fundamental. Ou seja, a palavra falada, de um lado, ela envolve todos os sentidos de uma forma intensa. Daí, essas pesadas formas de algumas culturas para policiar a palavra. Aprender e esconder. Por outro lado, a gente também pode dizer que a palavra falada não permite a extensão e a amplificação da força visual requerida pela comunicação. Daí a importância que ganhou, né, na evolução a palavra escrita. Não? O escrito começou a ter uma importância antropológica por conta dessa expansão. Segundo o mito grego, não, Cádmo teria introduzido as letras do alfabeto. E, ao fazê-lo, ele semeou os dentes do dragão e deles germinaram homens armados. Alfabeto é poder. O mito diz isso. Autoridade, controle de estruturas militares, à distância, dentes enfileirados, como um alfabeto, poder de morder e deglutir. Isso é o Canetti que diz, a respeito do alfabeto. O alfabeto foi uma tecnologia fantástica, fácil de ser aprendida, para começar. A gente sabe hoje que as letras gregas do alfabeto elas tinham uma forma de fazer com que as pessoas imediatamente as identificassem e aprendessem. Por exemplo, alfa, aquela forma que a gente é simbolicamente o boi, né, com os seus chifres. Delta era a entrada da tenda, não? Aí a forma e assim por diante. Pois bem, nós sabemos que essa tecnologia fácil de ser aprendida acabou decretando o fim das burocracias templárias, ligadas a templos, não? E, portanto, o fim da hegemonia dos sacerdotes, não? Dos escribas, e também o fim não? Da polis e a possibilidade de você criar impérios. Isso foi tudo graças ao alfabeto, essa tecnologia. Contra o ideograma chinês, os hieroglifos, o alfabeto fonético era uma tecnologia única, espetacular, não? Que dava olho por um ouvido, por assim dizer. Produziu uma espécie de clara divisão da experiência, separou os indivíduos, não? Deu continuidade ao espaço e ao tempo e deu a possibilidade de uniformidade de códigos. Não? Ou seja, homogeneidade, uniformidade, continuidade, as grandes marcas das sociedades letradas, onde o alfabeto entrou.
O alfabeto propiciou sequências lineares concatenadas. Quer dizer, graças ao alfabeto, nós pudemos desenvolver o que se chamou de lógica. Enfim, essa linearidade propiciou esse desenvolvimento. E daí até mesmo a possibilidade de montagens mecanizadas, onde formas até de organização psíquica e social. Permitiu agir sem reagir. É fantástico isso, não? E sem se envolver. Quer dizer, criou distância. Você fala, mas, ao mesmo tempo, fica distante. Onde a possibilidade de você reprimir emoções, sentimentos, mas também a possibilidade de você organizar coisas como sistema de preços, preço de mercado, rodízio de bens, consumo, capacidade de abranger todas as línguas. Foi uma invenção, de fato, fantástica. Num segundo momento, a ligação do alfabeto, dessa tecnologia com o papel, foi um outro passo fantástico, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Propiciou o efeito centralizador da organização das estruturas de poder. Aí já se juntando ao papel, vale dizer, a mecanização da escrita, o que aconteceu na Europa no Renascimento. O papel, por assim dizer, acelerou a comunicação e a extensão do poder a partir de um ponto. Acelerou o movimento de informação sob a forma da imprensa. Foi graças ao papel que isso se difundiu. Aliás, um dado curioso, as estradas postais na Inglaterra eram financiadas por jornais. Ou seja, uma coisa se ligava à outra fortemente. Bom, e o papel? Usado na forma tipográfica, a impressão, acabou revolucionando a comunicação. Transmitir informação é sempre uma coisa fundamental e importante. Mas armazenar a informação é mais importante ainda. A descoberta de Gutenberg, tipos móveis de impressão, teve uma qualidade fantástica, suprema. Uma espécie de pronunciamento pictórico que podia ser repetido precisa e indefinidamente, enquanto o tipo durasse, onde a possibilidade da repetição. A tipografia criou essa possibilidade de você repetir e repetir indefinidamente. O que, obviamente, quando você lidava com a escritura manual, era muito difícil de ser feito. O fantástico da impressão está nesse ponto, sem dúvida nenhuma. Por assim dizer, a impressão acabou, então, propiciando uma imagem de precisão repetitiva e que acabou sendo inspiradora de formas novas de expansão individual e social, graças à impressão. Ou seja, aquilo que começara com o alfabeto, separar os gestos, a visão e o som da palavra falada, atinge, então, graças à impressão, uma nova intensidade, que conseguiu reunir os dados separados, juntando-os ao visual. Quer dizer, acabou valorizando, de novo, o visual, por assim dizer. A leitura, como um meio básico de adquirir informações, num primeiro momento, revelavam esse aspecto importante da linguagem. Ou seja, as palavras, no uso cotidiano, elas são equívocas. A linguagem natural ela é cheia de equivocidade. Mas, num segundo momento, graças a essa forma tipográfica, isso começou a exigir uma certa precisão e quantificação,
não? Transformando o mundo tridimensional da perspectiva e do ponto fixo. Isto é, graças ao papel e à impressão, nós tivemos aquilo que aconteceu no Renascimento. De repente, afetou, inclusive, o modo de você representar a pintura, o modo de você ver as coisas, não? A profundidade, alterou tudo. Não? Bom, e aqui entra a imprensa. O que é que acontece quando os múltiplos itens informacionais são dispostos num livro ou numa folha de jornal? Bom, o livro, o que é o livro? O livro é uma forma impressa. O livro é uma forma impressa privativa e confessional. É uma forma de você confessar coisas, por assim dizer, e que induz e intensifica a perspectiva e um ponto de vista fixo. O livro propicia isto. Não? É uma espécie de voz particular, produto de falar consigo mesmo. Quem escreve ou escreveu um livro percebe isso. Não? Mesmo quando ele sabe que está se dirigindo aos outros. A página do livro, nesse sentido, pela sua forma simples, não? Ela cria um efeito de comunicar uma história interior. Não? Ou seja, nós saímos das aventuras metais tipográficas, não? Para as figuras mentais do autor, por assim dizer. Para além daquilo que sucedia com as obras escritas da antiguidade, obviamente isso aconteceu também na antiguidade. Sócrates não escreveu, mas Platão escreveu, Aristóteles escreveu, eles também escreviam. Só que, na antiguidade, por assim dizer, não, as obras escritas, não, e mesmo as obras escritas na Idade Média, não, elas, por assim dizer, elas eram um meio de expressão, mas que não gozavam da intensidade que começaram a gozar com a introdução da imprensa livro, não, do livro como imprensa. Isso deu uma outra dimensão. Não? Isto é, uma dimensão que permitiu, por assim dizer, liberar não, energias psíquicas e sociais. Não? Foi graças ao livro não, que você acabou tirando o indivíduo do grupo tradicional, isto é, da família, da tribo, não? E, ao fazê-lo, não, você praticamente forneceu ao indivíduo um meio e um modelo para formas poderosas de grandes aglomerações. Mudou o modo de você se apresentar. Ao invés de ficar dentro de pequenos grupos, da família ou da tribo, você pode se expandir muito mais. Não? Nesse sentido, nós poderíamos até dizer que, com o livro, nasceu o homem letrado. Foi o responsável por isso. O livro impresso, nesse sentido, por essa sua repetitibilidade não? E uniformidade visual, não? Ele virou técnica de ensino, o que não existia no passado. Você ensinava falando, não? Mas virou técnica de ensino. Não? A gente sabe disso. Isto é, uma espécie de repositório de invenções culturais e que acabou dessacralizando o mundo. Dessacralizando o mundo e, por conta disso, expondo o poder. A família, a tribo, o laço consanguíneo, como sede de poder, é implodido. É implodido graças ao livro, permitindo
que o agrupamento linguístico e até interlinguístico, não? O idioma como meio de comunicação de massa, não? Pudesse se expandir. E daí o aparecimento, na era moderna, do Estado e da nação. São conceitos modernos. Não? Tudo isso graças a uma técnica e uma tecnologia nova como essa do livro. E o jornal? O jornal veio depois. O livro veio antes. O jornal também é uma forma confessional, você se expor. Mas é uma forma confessional de grupo, não de indivíduo, basicamente. Como forma confessional de grupo, ele induz a uma participação comunitária, não individual. Ele, por assim dizer, dá coloração, uma coloração grupal ao acontecimento. Ele faz com que todos participem, por assim dizer. Você pode utilizá-lo ou não utilizá-lo, mas ele cria essa possibilidade. Pois bem, é justamente essa exposição comunitária diária de múltiplos itens em justaposição que dá propriamente a qualificação disso que se chamou, então, de imprensa. Pensando agora no jornal. A página do jornal apresenta a história interna da comunidade, ou de uma comunidade em ação e interação. E foi isso que se observou no momento que ele começou a se difundir. É importante a gente perceber, em termos comunitários, que o modo como o jornal começou a ser concebido mostrava esse mosaico cultural. E ele foi concebido na forma de mosaico. Você tem colunas, tem manchetes. Isso permitiu a expressão exatamente da fragmentação social numa unidade. Aí aparece aquilo que, então, ficou convencionado de chamar-se notícia. A notícia em mosaico, propriamente, não é bem uma narrativa. Ela não é bem narrativa, não é bem ponto de vista explicativo. A notícia não é comentário, na forma como ela se desenvolveu. Na verdade, a notícia apareceu como uma espécie de mensagem ou imagem icônica. É um ícone, uma imagem icônica da própria sociedade em ação. E, nessa forma do mosaico, um convite à participação social. Você encontra um pouco de tudo quando você bate os olhos na primeira página. E, com isso, transforma aqueles temas pálidos, fragmentários, anêmicos do nosso dia a dia, em ruídos persuasivos. De repente, você agita, graças a essa fórmula. A notícia não é bem endereçada ao leitor consciente. Ela funciona mais como uma espécie de pílula subliminar para o subconsciente visual. E, nesse sentido, ela é capaz de exercer uma espécie de efeito hipnótico, nem que seja, às vezes, de uma forma grotesca. E, quando ela veio acompanhada, isso depois, da fotogravura, ela acaba substituindo os pressupostos estruturais do livro, que foi a primeira forma de manifestação do imprimir. Ao invés, por assim dizer, de apresentar uma visão particular, um ponto de vista, a notícia oferece
expressões de vida destinados a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém. É um pouco diferente da estrutura do livro, nesse sentido. Dá para entender aqui o papel do escândalo, dos escândalos noticiosos, que acabam se incorporando a essa forma de comunicação. Eles acabam se incorporando e, ao se incorporarem, como é forma de comunicação, eles entram dentro da cena política. Acabam entrando dentro da cena política pela revelação de segredos inconfessáveis, detalhes picantes de políticos ou de proeminências. E, enfim, ela começa a se ligar a figuras notórias ou a figuras obscuras. Nessa dinâmica, a notícia impressa, estou pensando no jornal aqui, adquire uma lógica muito própria. Ou seja, se a comunicação era tema circunscrito a grupos, em termos políticos, a elites sociais, em termos de fofoca, de disque-disque, enfim, ficava muito circunscrito. Mediante a imprensa, ela se alastra para muito além das limitações de classe. Vira assunto de todos. Isso porque, ao adquirir as suas bases naquilo que, então, ela propicia ou ajuda a criar, a chamada política de massas, o noticiário acaba fortalecendo o papel da imprensa e vice-versa. Ao ser fortalecida, ela fortalece o papel das massas. Então, você começa a ter um outro tipo de política, que foi o que aconteceu, graças à imprensa. Ou seja, ela acaba entrando numa espécie de exigência constitutiva para o exercício da própria política. Acabou acontecendo isso. Nesse momento, por assim dizer, graças a esse papel que a imprensa começou a exercer, a transparência começou a ser, por assim dizer, uma espécie de antídoto contra aquele desfalecido interesse secreto do Estado. Ela se contrapôs a isso. Ela criou, nesse sentido, ao ter essa abrangência social, e atingir e criar a possibilidade da política de massas, ela criou uma espécie daquilo que se poderia chamar de técnica do som único. Ela é unissônica. É uma palavra que atinge todo mundo, por assim dizer. Ou seja, de um lado, com a notícia impressa, essa técnica, essa técnica do tom único, do som único, do equitom, significa manter em toda a composição sempre o mesmo tom e a mesma atitude diante do leitor. Ela dá a impressão de uma certa neutralidade, por assim dizer. Isso faz parte do jogo. Isto é como se ela alinhasse a linguagem escrita com a palavra impressa. E dá um tom só, por assim dizer. Mas, de outro lado, ela acaba introduzindo ruídos que produzem o efeito inverso. Isto é, ela aparta a linguagem da palavra impressa. Essa é a função da manchete. Enfim, de um lado, ela cria uma grande uniformidade, qualquer um pode ler e olhar. Mas, de outro lado, ela também cria ruídos. E esse é o papel da manchete. Enfim, um jogo que exige uma arte. O jornalista é um artista, ou quem monta a primeira página é fundamental saber lidar com essas duas funções opostas. De um lado, unitônico para todos, mas, de outro lado, criar ruídos também.
Você tem que saber fazer isso. Não? É, com isso, de certo modo, não, a gente pode perceber o que poderia se chamar de o paradoxo da imprensa. Não? O paradoxo da imprensa que estaria em, de um lado, dedicar-se a uma espécie de lavagem dos acontecimentos, ao dar aos acontecimentos publicidade. Mas, ao mesmo tempo, não, muita coisa fica em segredo. Isto é, ela, de um lado, mostra, mas, de outro lado, ela cria a possibilidade de que muita coisa não seja mostrada, curiosamente. É uma função, nesse sentido, paradoxal. Ou seja, as notícias elas não são apenas registradas, mas elas também são capturadas e fabricadas. É a ambiguidade do ser notícia. Se esconde e mostra simultaneamente. E aqui um dado importante, não? O papel do anúncio, não? O papel do anunciante faz parte desse mosaico, não? Do jornal. Não? Além de ajudar a sustentar o jornal, ok, também o anúncio ele é uma coisa curiosa, ele requer uma espécie de esforço de elaboração. Não? Ele também provoca o leitor com uma manchete. É parecido. Ele também tenta provocar o leitor. Não? Ele quer que você compre aquele produto. É parecido com o efeito da manchete. Ou seja, num certo sentido, o anúncio também é notícia. Mas, enquanto as manchetes, por assim dizer, noticiam o ruim, entre aspas, da sociedade, não, enfim, os poderosos se cansam disso, assim, só dão notícia ruim e as boas. Não? Mas essa é a função, justamente, da manchete. Você tem que mostrar o ruim, por assim dizer. Não? Você tem que mostrar a inundação, a calamidade, o escândalo. Não? De outro lado, o anúncio, que tem uma função parecida, por assim dizer, de chamar a atenção, não? O anúncio ele neutraliza essa força penetrante do mal. Não? E com isso, ele mantém um equilíbrio consumível, por assim dizer. Quer dizer, o anúncio é uma coisa importante para que você possa consumir a notícia. Eu me lembro, enfim, os jornais da Alemanha Oriental, quando eu cheguei a morar um tempo lá, eram horrorosos, não tinham anúncio. Não? Tinham manchetes, mas não tinha anúncio. Aquilo ficava insosso. Você precisava ter esse equilíbrio. Pois bem, e aqui talvez um dado importante para a gente pensar. Não? Essa forma de mosaico, que existe até hoje na imprensa, não? Como nós conhecemos, essa forma de mosaico no registro, na captação, que se soma à manchete, ao ruído, não? A reportagem, acaba, então, por se tornar, nessa forma, ou se tornou, nessa forma, um dado importante para a participação social. Não? Ela ativou a participação, tornou-se parte do próprio processo, não, de participação social, e, com isso, criou uma forma de ajudar a criar aquilo que se costuma chamar de opinião pública. Foi por aí. Não? O que seria opinião pública? Eu me reporto aqui a Lippmann, que foi jornalista e foi sociólogo político também. Não? Segundo ele, opinião pública ela é construída a partir das reações dos seres humanos a um mundo percebido ou desenhado nas suas
construída por vários processos ou atalhos de conhecimento cognitivos, é o que ele chamava de o pseudo-ambiente. Estereotipias, sinalizações de eventos feitos pelos meios de comunicação, seriam, então, mecanismos que construiriam esse pseudo-ambiente. O Lippmann rechaça a ideia de que a opinião pública seja produto da opinião expressa livremente pelos cidadãos. Não é bem isso que é a opinião pública, dizia ele. Segundo ele, a opinião pública é uma espécie de produto de gerenciamentos. E como produto de gerenciamentos, não, esclarecia ele, e até defendia a ideia, não, aí estava a razão pela qual a formação da opinião pública acaba exigindo especialistas de gerenciamento. Especialistas que hoje nós chamamos de formadores de opinião, acaba sendo uma espécie de algo necessário para que a opinião pública se crie. Não? Enfim, especialistas que se encarregam de serem os timoneiros da opinião, administrando a imagem ou aquelas imagens icônicas que o jornal apresenta na sua forma de mosaico. Isto é, as notícias destroem o ambiente, o pseudo-ambiente, e a formação da opinião pública reconstrói, por assim dizer, aquilo. É um jogo muito curioso entre os dois. Enfim, de um lado, o repórter, aquele que vai lá e noticia, mas, de outro lado, o que comenta, enfim, faz esse jogo, por assim dizer. Bom, o que a gente pode dizer, em suma, é que a mídia impressa, o jornal, o velho jornal, por assim dizer, ele envolve uma espécie de, na sua apresentação, ele envolve uma espécie de dilema autorreflexivo e paradoxal. De uma parte, ele provoca uma diferenciação. Enfim, a exigência de transparência, portanto, alguma coisa politicamente independente, economicamente autossustentável, que pode ser fundamento daquilo que, então, vai se formar como a opinião pública. Enfim, uma opinião que, por assim dizer, quando se forma, é algo distinto dos escândalos que constituem, por assim dizer, o alimento da transparência. Mas, de outro lado, essa escandalização acaba repousando em valores, em valorações que provocam indignação popular, e que são, assim, maximizadas. Quer dizer, de um lado, você comenta, junta as coisas e dá uma impressão de um certo equilíbrio, como faz, por assim dizer, o intelectual cientista, guarda certa distância, mas, de outro lado, aquilo alimenta uma espécie de explosão. E daí é um certo dilema, principalmente nos regimes democráticos. A denúncia é uma arma política que escandaliza quando aponta personagens, esquemas, dentro dos sistemas de decisão vigentes. Mas também a denúncia está fora. Ela está dentro, mas também está fora da oficialidade. O que torna a imprensa,
ou que torna a atuação da imprensa uma espécie de jogo sem precedentes de realimentação de todo esse jogo político, por assim dizer. Uma realimentação sem precedentes de disputas pró e contra, em nome daquilo que, nos regimes democráticos, se chama de liberdade de imprensa. É fundamental isso. Mas é fundamental, mas é, por assim dizer, um jogo paradoxal. Bom, nesse quadro, o que quer dizer quarto poder? Como é que fica o quarto poder aí dentro? O termo quarto poder, em princípio, pareceria supor que a imprensa teria as mesmas possibilidades que os outros três poderes. Essa denominação quarto poder acaba trazendo, de uma forma forçada, acaba trazendo a ideia de que a imprensa seria uma espécie de instituição, como é o judiciário, como é o legislativo, como é o executivo. Uma instituição na qual se acredita, que desperta confiança, no caso, desperta confiança dos seus leitores, e, nesse sentido, seria detentora de poder. E o seu poder estaria justamente na informação, claro. Essa é a primeira ideia que surge quando a gente pensa na imprensa como quarto poder. No entanto, a gente sabe que a primeira peculiaridade desse chamado quarto poder é que ele não tem nenhuma semelhança com os outros três. Ele não é instituição, no sentido que os outros três são instituições. Ou seja, a rigor, ele é sem consistência institucional comparado com os outros. E, na verdade, ele é ou vem, enquanto poder, de uma multiplicidade de agentes. Uma multiplicidade de agentes que não dá para você trazer a um mínimo de unidade. É difícil fazer isso. Ou seja, ele não consegue se aglutinar em posições-chave, a rigor, por assim dizer, comparado com os outros poderes. Nem todos conseguem compartilhar como se aquilo fosse um todo que funciona. No parlamento, a gente também tem isso, mas chega um momento que o parlamento decide. Até no poder executivo, você pode também ter vários assessores, muita gente, mas chega um momento que há uma decisão conjunta. No judiciário também acontece isso. Podem brigar lá no Supremo, mas chega um momento que vem a decisão. O Supremo decidiu. Na imprensa você não consegue, não tem isso. Não tem um momento que a imprensa fala, por assim dizer. A gente pode até criar isso em imagem, mas não é bem assim que funciona. Não se compara, nesse sentido, aos outros poderes. Ela, de certo modo, sem essa consistência institucional, a imprensa, por assim dizer, é alguma coisa que pertence ao setor privado. Ela pode lidar com o público, mas ela não é pública, pelo menos nos regimes democráticos do Ocidente. Ou seja, ela lida com interesses econômicos predominantes. Ela está ligada a esses interesses econômicos no sentido privado da expressão. Além disso, não é um poder que tenha
por assim dizer, um poder real de restringir, de impor. Não, ela não faz isso. Não? Ela pode até contribuir para uma partilha de opiniões, não? Mas sempre cabe ao leitor decidir como agir. Não? Ela não tem poder de império, em outras palavras. Então, poder, mas diferente dos poderes institucionais. Isso significaria que, em tese, não, quando eu falo em quarto poder, não, na verdade, eu estou dizendo que se trata de um poder que seja, não, mas que é uma espécie de pivô em torno do qual os outros poderes giram. Mas ela não é um quarto como os outros, obviamente. Não? Ou seja, como quarto poder, ela impede que, por exemplo, a palavra de Rui Barbosa, que os cidadãos caiam na servidão. Não? E aqui ganha espaço, eles ganham espaço, destaque, não, com o público, não, mantendo algo de poder nos intervalos da sua manifestação. Não? Nos intervalos de manifestação. Não? Ou seja, esse é o sentido mesmo, enquanto poder, de você mediar notícias. É isso que ela faz. Não? Ou seja, mostrar eventos e trazer à luz os fatos. Pois bem, o problema no exercício dessa função seria nós conseguirmos encontrar aqueles pontos em que as condições sociais tomariam uma forma reconhecível e mensurável para que o corpo do noticiário e o corpo daquilo que verdadeiramente acontece coincidissem. Aqui entra o problema da verdade dos fatos. Não? Afinal, para cada um de nós, há sempre um corpo pequeno de reconhecimento exato que não requer nenhuma habilidade excepcional ou treinamento. Você reconheceu que aconteceu alguma coisa individualmente. Não? Mas isso é muito pequeno para cada um de nós. Para cada um de nós saber o que aconteceu de verdade é um espaço muito pequeno. Não? E como é um espaço muito pequeno, sobra um enorme espaço à disposição do jornalista. Enfim, o que é verdade, enfim, nós aqui, um pequeno grupo, eu, você, podemos até compartilhar, mas isso é muito pouco. Sobra um espaço enorme, e esse espaço é que está à disposição do jornalista. Ou seja, a função de mediar notícias, base desse poder, ela está em sinalizar eventos. Ou seja, iluminar os fatos, trazer à luz os fatos escondidos, pôr esses fatos em relação um com o outro, fazer uma espécie de imagem da realidade, com base na qual o conjunto pode atuar. Essa é uma função importante aí dentro. Mas, por outro lado, a gente também entende que o exercício desse quarto poder, que não se dá no âmbito institucional do Estado, e não se confunde com as prerrogativas dos 3 outros poderes, ele se exerce pela publicização dos problemas políticos para o conjunto da sociedade. Isso é importante. Mais precisamente, em termos de louvação democrática, isso explica uma espécie de compromisso da imprensa com a objetividade no tratamento das notícias. Faz parte
dessa concepção democrática, não? Qual seja a possibilidade de representação do cidadão comum frente ao Estado e com o funcionamento eficiente do sistema da divisão dos poderes. Mas, justamente por essas características, a sua função em face dos poderes constituídos, ainda fica de pé a pergunta, afinal, o que esse poder faz, não, ao realizar esse trabalho? Não? Eu vou recorrer aqui a um trabalho de um autor francês, Gauchy, Marcel Gauchy, que escreveu sobre isso. O que é o quarto poder? Ele usa 3 expressões para tentar descrever, então, agora, de um ponto de vista de um observador, o que é, afinal, esse quarto poder. Não? As expressões são contrapoder, metapoder e antipoder. Enfim, poder, mas sempre com um adjetivo que empurra o poder para um outro lado. Não? Contrapoder, metapoder, antipoder. Não? Com essas 3 expressões, a gente tentaria entender, afinal, qual é o poder, o quarto poder da imprensa. Não? O ponto de partida é o papel da imprensa dentro das democracias modernas, não? Que, justamente por requerer representação, também precisam desse sistema de contrapoder. Ou seja, o que quer dizer contrapoder? A imprensa produz as condições para que a composição pelo poder, não, as condições para a competição pelo poder, não, se deem também fora do jogo do poder. É uma coisa curiosa. Não? Ou seja, ela é contra poder porque permite, nas sociedades democráticas, não, a criação de condições para esse debate necessário para que o poder funcione, só que fora dele, por assim dizer. Não? Ou seja, ele é uma condição sem a qual os poderes instituídos se degeneram. Então, ela é importante, mas, nesse sentido, ela é contrapoder. Não? Agora, não é diretamente um contrapoder no sentido de que ela se opõe aos outros poderes. Não é nesse sentido. Não? E não é contrapoder nesse sentido de se opor aos outros 3 poderes, porque ela não tem sequer meios práticos para conseguir se opor nessa forma. Um poder que se opõe ao outro, que regula o outro, como é a ideia da divisão dos poderes. Um regula, por assim dizer, o outro. A imprensa não trabalha desse jeito, como contrapoder. Ou seja, o papel da imprensa é, antes, enquadrar o exercício do poder. Nesse sentido, ele é um contrapoder em termos de metapoder. E aí vem a segunda expressão. Não? Ou seja, ela, por assim dizer, lembra os poderes instituídos constantemente das suas funções primárias. É isso que ela faz. Não? Pois bem, e o que está acontecendo agora? Nós temos um desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, primeiro com a comunicação televisiva, a televisão, aconteceu isso, antes o rádio, depois a televisão, e que, aos poucos, foi alterando essa função, a velha função da imprensa. Quando nós percebemos essa transformação, a gente percebe que
essa função da imprensa, não, de alimentar e encenar, não, a opinião, não, ela, por assim dizer, faz com que essa função de contrapoder e de metapoder, não, ela entre dentro da lógica dos poderes, quer dizer, ela passa a ser necessário para que os outros poderes sobrevivam. Não? Ora, como representante, por assim dizer, da opinião pública, a imprensa, então, adota um status dentro da sociedade, enquanto contrapoder e metapoder. Ela é o meio pelo qual qualquer poder, para ser ouvido, tem que atravessar. Os políticos têm que usar esse instrumento. E são obrigados a ajustar o seu discurso a esse instrumento. E isso aí caracteriza esse poder. Pois bem, embora o papel da imprensa tenha sido assegurar, então, o bom funcionamento da representatividade como contrapoder e como metapoder nas sociedades democráticas, não? O que a gente percebe é que, no correr do tempo, por algumas razões significativas, isso está, por assim dizer, virando. Não? Ou seja, você começa a perceber que, de contrapoder, naquele sentido, não, metapoder, de propiciar aos outros poderes uma espécie de espelho do seu funcionamento, ele começa, aos poucos, tomar um sentido mais forte. Não? Ou seja, começa a tomar um sentido mais forte de efetivamente provocar limitações e, num certo sentido, uma espécie de incapacitação do exercício do poder. Enfim, na sua função de contrapoder e de metapoder, aos poucos ela vai virando uma espécie de poder que, ao invés de facilitar, começa a gerar uma aniquilação do outro poder. Isto é, por uma forma prevalecente daquilo que a gente chama de crítica, não? De prevenção de abusos, não? Ela começa a criar incapacitação para agir dos outros poderes. Não? Ou seja, aos poucos a imprensa vai entrando nesse risco de tornar difícil, e num certo limite até muitas vezes impossível, o exercício do poder pelos poderes institucionais. Vai tornando difícil esse exercício. Ela começa como um facilitador, mas acaba tornando difícil. E, nesse sentido, ela vai se encaminhando de contrapoder, de metapoder para antipoder. Em vez de ajudar, ela atrapalha, para ser bem simples. E isso está ficando cada vez mais claro na era que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos vivendo, com a globalização, enfim, com o advento da internet, das outras mídias sociais, isso está se tornando cada vez mais perceptível, por assim dizer. Nós sabemos que, por conta da internet, dessa nova tecnologia, as notícias e a divulgação de notícias, de impressões, de opiniões, se propagam de uma forma muito simples, muito rápida, caracterizada pela simultaneidade. Muito além daquilo que fez o rádio, muito além daquilo que faz a televisão. Você, por assim dizer, convive com a notícia. Eu sou bombardeado a todo momento pela UOL aqui, da Folha.
e você não resiste em olhar, já aconteceu, e em seguida ia acontecer o outro. Quer dizer, você vive simultaneamente com o que está acontecendo. A imprensa não fazia isso. Nem o rádio, nem a televisão. Não? Essa simultaneidade que a nova técnica propicia faz com que os eventos que acontecem em qualquer parte sejam apresentados de uma forma instantânea e num lugar só. Isso está acontecendo. Não? E como é que fica, então, o papel da imprensa nessa nova situação? Não? Ela que, de contrapoder, de metapoder, foi deslizando para ser um antipoder, não? Dificultando, num certo sentido, o exercício dos poderes institucionais. Não? Bom, quando a gente olha para as chamadas mídias sociais, pensa na internet, não? Nós teríamos que dizer que, se a fala sempre foi um fenômeno intersubjetivo, não? Na internet, nas mídias sociais, não? A fala perde essa qualidade de intersubjetividade. Pode ser estranho isso, mas quando a gente pensa na comunicação virtual, que a internet propicia, não? Essa comunicação virtual talvez fosse mais apropriado falar não em intersubjetividade, mas, por assim dizer, em diálogos transsubjetivos. Transsubjetivos no sentido de que ninguém controla a comunicação. Não é intersubjetiva, é diferente daquilo que acontece na imprensa, acontecia no rádio, acontecia na televisão. Não é intersubjetivo, mas é transsubjetivo. Transsubjetivo nesse sentido, no sentido de que ninguém controla aquilo que fala. Você fala e aquilo se perde, você não consegue mais retirar. Você tenta até apagar, mas é difícil fazer isso. Toma uma dimensão de instantaneidade que não existe mais essa possibilidade. Nem mesmo a possibilidade de você fazer revisões e dizer, olha, isso que eu disse não é bem isso que eu disse. Você não consegue mais controlar isso. É um outro mundo, é uma outra tecnologia. Nesse sentido, não é intersubjetivo, é transsubjetivo. Não? Ou seja, quando você posta, nessa linguagem moderna, alguma coisa, por assim dizer, você perde o controle. Nesse sentido, a fala virtual, não, ela transcende qualquer intersubjetividade, porque ela se atira para tudo quanto é lado. E com uma velocidade enorme. No mundo da internet, não, por assim dizer, não existe mais linearidade, que caracterizou basicamente a imprensa, desde Gutenberg. Não, a comunicação linear. Você lê nessa forma, ou na outra forma, dependendo da língua, não escrita. Não, mas a linearidade é o modo como você se comunica. E isso propicia, ou propiciava, a comunicação como intersubjetividade. Nós sabemos que, no mundo da internet, o discurso, por assim dizer, ele não é linear, porque ele vai, vem, volta, vai para uma outra direção, sobe, desce. Ele não tem direção, por assim dizer, em termos de linearidade. Ele está a todo momento sofrendo múltiplas interferências. Não? Quando a gente pensa nisso, não, talvez a palavra que nos permita entender não, o que seria essa fala nesse novo mundo que nós estamos vivendo, não, talvez a noção que espelhe muito bem isso é aquilo que, nessa nova linguagem, se chama de hiperlink. É um pouquinho isso. Não? Quando você acessa o seu celular para pesquisar alguma coisa na internet, não,
o mecanismo de busca responde o que você quer. Quero saber o que significa bolo. Não? Ok. Não? O mecanismo de busca responde àquilo que você está buscando, mas a gente sabe que imediatamente sugere outros temas e aparecem aquelas notícias. Também se pergunta a respeito disso, aquilo, aquilo e aquilo. Enfim, você simultaneamente abre muitas possibilidades. Não? Você abre muitas possibilidades, mas isso faz com que a sua pesquisa nunca chegue a um fim. Você tem uma sensação de insatisfação. Não é um diálogo intersubjetivo. Aquilo abre projeções possíveis, não? Caminhos que não chega nunca a um final. Não? O exercício dessa fala, por assim dizer, não tem centro na internet. Não tem centro. Não? É uma espécie de comunicação sem centro. Nesse mundo, não? O que nós temos são, talvez, redes de posições mutuamente referidas, não? Mas que não demarca nenhuma posição propriamente. Não? E, no entanto, dá a impressão de estar transmitindo informações ou orientações suficientes. E o que acontece? As massas saem à rua. Está acontecendo no Chile, aconteceu no Brasil antes do impeachment da presidente Dilma. É curioso. E saem às ruas meio sem saber por que saem. Ou não, você fica se perguntando, afinal, o que está acontecendo? Contra que é esse protesto? E você não consegue captar exatamente isso. É um produto, curiosamente, novo, de uma tecnologia nova. Ou seja, formam-se redes completas que garantem para as diversas constelações, a opinião pública política, o entretenimento, a arte, a ciência, uma espécie de fronteira não? Móvel, não? Em que liberdade de opinião, não? Direitos de personalidade, não? Tudo fica marcado por uma vagueza de critérios gerais, uma multiplicidade de possibilidades, de ligações, e que inaugura uma nova forma de você poder dizer aquilo que pode ser dito. É uma nova tecnologia. Não? Esse mundo a gente chama de informático. E bem a propósito, porque nele informação vira uma coisa diferente, vira commodity. É diferente da informação que você tinha na velha imprensa. Não era commodity, agora vira commodity. Você tanto faz. Você passa para frente, recebe, sem refletir muito bem sobre isso. É commodity, por assim dizer. E, com isso, você cria uma tecnologia que, curiosamente, começa a pautar a velha imprensa. Que não lidava com a informação como commodity e agora começa a ser forçada a lidar com a informação como se commodity fosse. Ou seja, as mídias sociais acabam se transformando elas mesmas no contrapoder. Mas como elas não têm os meios para substituir a política, que elas viabilizam, por assim dizer, na forma de metapoder, elas acabam virando claramente antipoder. Ou seja, no momento elas provocam uma espécie de imensa disponibilização, vale dizer, desconfiança, desprezo, frustração, para depois criar uma politização um pouco sem rumo e sem centro. Desse modo, o contrapoder se passa claramente a ser antipoder. Poder que se dissolve com os poderes que ela mesma dissolve. Bom, e como é que isso, então, repercute na imprensa, na velha imprensa? As notícias e as informações, então, são transformadas. As notícias se tornam mais superficiais.
mais sensacionalistas. Você tem que entrar nesse jogo, por assim dizer. A necessidade de imagens se torna maior, muito mais do que nunca fora. As notícias vão, muitas vezes, até degenerando, se transformando, para criar um neologismo, no que a gente poderia chamar de desastreamento. Não? Vira alguma coisa nesse sentido. Sensacionalismo, simplificação excessiva, acaba afetando a imprensa. Não? Acaba havendo menos espaço para as abordagens equilibradas, para análise. A imprensa acaba, por assim dizer, se tornando uma busca impiedosa por fraquezas e direitos dentro dela mesma. E acabam se misturando nela produtos de marketing, serviços para o leitor, junto com tudo isso, notícias, preferência para as revelações escabrosas, capazes, então, de satisfazer essa enorme curiosidade do público dessa sociedade de consumo na forma da internet. Com isso, a própria atividade de informar da imprensa acaba sendo, então, alterada. Se no passado, a expressão é de Camus, Albert Camus, se no passado ela chegou a aparecer como uma espécie de fraternidade de combate, isso era a imprensa, e esse era o orgulho do jornalista, você entra numa espécie de fast journalism. Isto é, imprensa do marketing do escândalo, em que ela faz de tudo. Denuncia, julga e impõe a pena à personalidade escolhida naquele momento. Isto é, testemunha, juiz e carrasco. Acaba entrando nesse jogo, forçado pelo advento dessa nova tecnologia. Com isso, a forma dela como poder, quarto poder no âmbito político, acaba mudando. Porque a sensação que dá é que os jornais não relatam mais notícias. Por assim dizer, o que a gente percebe é que há um crescimento um pouco anômalo do colunista, daquele que comenta. Surge uma espécie de notícia comentada, um novo ambiente chamado comentariado, por assim dizer. Como ela está sempre atrás, esse comentariado se torna fundamental aí dentro. Às vezes, por conta de mentes excelentes, analíticas, mas também, muitas vezes, vozes que são abafadas pelo modo como isso se apresenta. Ou seja, de tal modo que a gente pode dizer que os jornalistas, aqueles que parecem não estar contaminados por essa nova situação, na verdade, dão a impressão de substituir essa condição por preconceitos. Você olha o comentador como um preconceituoso, ao invés de ser aquele que efetivamente fazia, como antes, a união daquilo, que dava o equilíbrio. A sensação que dá é que você se
você olha para ele, contrapondo-se a ele ou, às vezes, aceitando. Quer dizer, aquilo vira um lugar de briga. Não, fulano de tal é ótimo, fulano de tal é horrível. Não? Vira um outro jogo, por assim dizer. Não? Com isso, você percebe que você acaba lidando com um público que se torna desconfiado, se não, muitas vezes, até hostil. Não? Desconfiado e hostil com a mídia e com o mundo político em torno do que gira em torno dela. Não? A confiança faz parte da velha imprensa, ela se dá sempre em blocos, não? Por assim, confiança entre pessoas e os políticos, entre os meios de comunicação e as pessoas, entre os jornalistas e os políticos, não? Pois bem, esses 3 blocos de confiança acabam entrando numa profunda desconfiança e até em antipatia mútua. Você desconfia um do outro e entra num processo de antipatia. Isto é, um terrível círculo vicioso. Quando você olha, então, a imprensa cercada por essa nova mídia, produzindo esses efeitos, a pergunta se põe. A imprensa, enquanto quarto poder, estaria, talvez, levando-se a si mesma, ao seu desaparecimento? Estaríamos chegando ao fim da galáxia de Gutenberg? Essa é a pergunta, e esse, acho, é o tema que nós vamos discutir no nosso seminário. Muito obrigado e um bom jantar.